Olá, tudo bom? Vamos voltar a estudar? Eu sou a professora Cristiane Adá e a gente hoje vai falar de um tema que trouxe uma série de modificações e que a gente vai precisar de mais de uma aula, certo? Que é extinção contratual, término do contrato. Nós faremos aulas todas as quarta-feiras, a gente vamos ter algumas aulas de cálculos, algumas aulas de aula de conteúdo. O nosso conteúdo não abrangerá só a reforma, a gente vai falar da reforma, mas a gente vai explicar outras coisas que ainda vão permanecer, até porque com a utilização da nova lei, da reforma, é que a gente vai se adaptando e vendo como é que isso vai ocorrer na realidade. Então, a gente vai começar hoje extinção contratual. Lembrando que toda quarta a gente tem material novo para vocês, certo? Bom, quando a gente fala em extinção contratual, a gente tem vários artigos que se modificaram. Mas nós hoje vamos nos preocupar com a questão procedimental. Como é que eu faço para proceder com o término do contrato, falando na questão procedimental. E isso veio no artigo 477 da CLT, que nós verificaremos aqui. Ele trouxe algumas alterações interessantes em relação à extinção contratual. Alterações essas que, na maioria das vezes, não foi muito boa para o trabalhador, certo? E a gente vai ver isso no decorrer. A gente falou que não vai debater muito essa questão do que foi bom, do que não foi, mas de vez em quando a gente vai dando uma opinião pessoal em decorrência da experiência, tanto como professora como auditora fiscal do trabalho. Então a gente vai falando. E hoje, falando na parte procedimental, nós vamos começar com o artigo 477, certo? Bom, o que é extinção? É o término do contrato. E esse término do contrato, ele pode se dar por uma série de situações. Ou porque o empregado pediu para sair, ou porque o empregador colocou para fora, ou porque, com a nova reforma, as partes acordaram, um queria sair, o outro queria colocar para fora, ou por justa causa do empregador, ou por justa causa do empregado, ou por força maior. Por algum motivo, o contrato vai chegar ao seu término, vai chegar ao seu final, certo? E com esse término, nós teremos alguns procedimentos que foram efetivamente alterados. A gente vai falar alguma coisa que não alterou, mas a gente vai centrar na questão da alteração por enquanto, certo? E aí depois a gente vai ver as repercussões disso na prática, no dia a dia. Bom, quando a gente fala em extinção contratual, para que o contrato seja extinto, o artigo 477, o empregador tem que proceder com algumas obrigações previstas no artigo 477, certo? Quando eu contrato um trabalhador, lá tem a obrigatoriedade de eu colocar algumas informações, como função, remuneração, nome da empresa e data do início do contrato. Pois bem, quando eu vou extinguir o contrato, eu também preciso fazer anotações. É o que está lá no artigo 477. Eu vou anotar no contrato de trabalho do empregado o término daquele contrato, a extinção daquele contrato. Qual é o dia que aquele contrato efetivamente se extinguiu. Além da anotação, o empregador deverá dar comunicação ao órgão competente da extinção contratual. Até porque os órgãos competentes do governo é que procederão com o pagamento de alguns outros haveres trabalhistas decorrentes daquela extinção contratual. Então, a outra obrigação do empregador é comunicar o órgão competente a extinção do contrato de trabalho. E, por fim, proceder com o pagamento das verbas contratuais. Toda vez que o contrato é extinto, eu tenho verbas para pagar. Dependendo do tipo de contrato, eu terei verbas diferentes, certo? Dependendo do tipo do contrato, eu terei algumas verbas ou ausência dessas verbas. Então, a gente vai ver isso no decorrer das aulas ministradas para vocês. Bom, então, o empregador tem, ou com a reforma, a partir de novembro, né? Anotar na carteira de trabalho o dado da extinção daquele contrato. E aí a gente vai falar do prazo da anotação segundo o aviso prévio, quando a gente estudar aviso prévio, deve comunicar ao órgão competente que aquele contrato vai ser extinto e
por fim, efetuar o pagamento das verbas de extinção contratual. Bom, antes disso, o empregado que tinha mais de 1 ano de serviço, ele necessariamente procederia com o que a gente chama de homologação, certo? O que é homologar? É verificar os valores pagos pelo empregador em decorrência daquela extinção contratual. Isso se fazia no Ministério do Trabalho, no sindicato, para que pudesse se dar garantia ao trabalhador de que aqueles direitos efetivamente estavam sendo pagos. Na nova reforma, não há necessidade mais disso. Essa formalidade acabou, o que é uma pena, porque uma das grandes demandas na Justiça do Trabalho são exatamente o pagamento ou não dessas verbas de extinção contratual, inclusive verificando se houve o pagamento correto, certo? E isso é o que ocorria na homologação contratual, a verificação de se existiu ou não o pagamento correto dessas verbas. Mas aí, quem vai fazer isso hoje? O advogado. O advogado vai verificar se aquelas verbas estão ou não corretas. Por isso a necessidade de você ter pelo menos um norte, um horizonte. Porque você vai me dizer assim, como meus alunos dizem, ah, professora, tem contador. Tudo bem, tem contador, mas no primeiro contato, ou você na empresa como empregado, você não vai poder levar um contador, né? Você tem que ter uma noção básica de que direitos esse trabalhador vai efetivamente receber. E é isso que a gente vai trabalhar aqui quando a gente entrar na parte prática, quando a gente entrar no cálculo. Pelo menos uma noção básica do que aquele trabalhador efetivamente vai receber, certo? Então, feito essas 3 obrigações, não há mais necessidade de se homologar, é uma pena isso, é uma perca isso. Não haverá mais necessidade de homologar, o empregado terá o seu contrato extinto. Mas aí existem outras exigências decorrentes do artigo 477. Bom, ainda nessa seara de reforma trabalhista, o artigo 477, no parágrafo 4º, ele especifica o que a gente chama de formas de pagamento. Como é que eu posso proceder a efetuar o pagamento do salário do empregado? Eu posso efetuar o pagamento do salário do empregado de 3 formas. Ou em dinheiro, ou em depósito bancário, ou através de cheque, certo? Eu posso efetivamente pagar o empregado através dessas 3 modalidades. Ou eu faço isso em dinheiro, ou eu faço isso em depósito bancário, ou eu faço via cheque. Lembrando que se eu for fazer via cheque, eu posso usar cheque de terceiros, tem que ser cheque da empresa, para que assegure o trabalhador o recebimento. Só tem uma exceção a isso, que o próprio artigo traz, que são os analfabetos. Os analfabetos só poderão ter o pagamento dos seus direitos trabalhistas decorrentes daquela extinção contratual via pagamento em dinheiro, via pagamento em depósito bancário. Aliás, sempre é melhor pagamento em depósito bancário, quando se é possível, em decorrência da segurança. Segurança para o empregador, segurança para o empregado, né? Então, em decorrência da segurança, sempre é melhor em depósito bancário, mas tanto faz. Você pode pagar em dinheiro, em depósito bancário ou em cheque esse empregado, ok? Então, procedeu com as 3 formalidades, paga o empregado ou em dinheiro, ou em depósito bancário, ou em cheque da empresa, ok? Bom, continua o artigo 477 estabelecendo o prazo de pagamento. E aí mudou um pouco. Por quê? Quando a gente falava de prazo de pagamento para efetuar os débitos trabalhistas, dependia do tipo de aviso prévio. E o que é aviso prévio, professor? Aviso prévio é a comunicação do interesse de uma das partes, tanto faz empregado e empregador, de extinguir o contrato. Aliás, com a reforma, até das 2 partes, de dar término ao contrato de trabalho. O prazo mínimo dessa comunicação é de 30 dias. Existe prazo maior, a gente vai estudar quando estudar o aviso prévio, efetivamente, porque existe o aviso prévio proporcional. Então, hoje, as 2 partes, ou uma das partes, comunicam o seu interesse de extinguir o contrato de trabalho. E essa comunicação, dependendo da forma como ela ocorreria, você tinha um prazo de pagamento. Tem até novembro, certo? Lembrando que isso só muda em novembro.
Então, como ocorre hoje isso? Se o aviso prévio fosse indenizado, o que é aviso prévio indenizado? É aquele aviso prévio que o empregado chega para você, ou o empregador chega para você e quer romper o contrato imediatamente. Ele não tem mais interesse de permanecer naquele contrato. Como a lei exige a comunicação, ao invés de existir a permanência do contrato por um determinado tempo, a parte que deu vontade, ou as duas partes que tiveram interesse, vão pagar por esse prazo. Então, quando o aviso prévio era indenizado, o prazo de pagamento eram de 10 dias corridos, contados do dia do seguinte da comunicação do aviso prévio. Então, eu tinha 10 dias corridos, contados da comunicação do aviso prévio. Se esse 10º dia caísse num dia não útil, eu tinha que antecipar. Porque se eu não fizesse a antecipação, existiria o pagamento de uma multa em decorrência do atraso no pagamento das verbas de extinção contratual. Já se esse aviso prévio fosse trabalhado, o que é o aviso prévio trabalhado? É aquele aviso prévio em que a parte comunica, mas permanecerá trabalhando durante um período que a lei estabelecer. Lembrando que esse período é de no mínimo 30 dias. Aí existe uma série de coisas, redução da carga horária, se for o empregador, mas vai depender do tipo de aviso. Eu teria que pagar as verbas de extinção contratual no primeiro dia útil imediato após o término do contrato, certo? Então, era isso que a lei falava e vai ainda ser utilizada até novembro. Bom, o que o parágrafo 6 trouxe trouxe pra gente de novo? O parágrafo 6º diz que o prazo de pagamento hoje é uniforme, independe do tipo do aviso prévio. E são 10 dias contados do término do contrato. Então, você tem 10 dias, a lei não especifica, mas com certeza são dias corridos, porque senão ela falaria que são dias úteis, para efetuar o pagamento das verbas de extinção contratual. Lembrando que na lei antiga, na lei que vai, nos artigos que foram revogados e na reforma, mantém-se a possibilidade de você fazer descontos em caso de compensação de verbas do trabalhador. Lembrando, no entanto, que esses descontos são limitados ao salário do empregado, são limitados ao valor do salário do empregado, certo? Então, eu posso proceder com o que a gente chama de compensação. Então, isso permaneceu na reforma trabalhista. Então, fiz as anotações, comuniquei ao órgão competente, efetuei o pagamento, tenho que fazer isso dentro de um prazo legal, ok? Bom, a lei, ainda no artigo 477, ela diz que a anotação na carteira de trabalho do empregado e a comunicação ao órgão competente da extinção do contrato de trabalho basta, melhor dizendo, basta para que outros haveres trabalhistas, o FGTS e o seguro-desemprego, sejam garantidos ao trabalhador. Permitam que o trabalhador tenha acesso a esses direitos. Bom, para começar, só a título de informação, nem toda extinção contratual gera a possibilidade de você ter acesso ao fundo de garantia por tempo de serviço, aquela reserva mensal que o empregador faz para todo o empregado. Se você pedir para sair, por exemplo, você não sacará o FGTS, você não vai perder. Nós vamos ter outras situações de saque desse FGTS. Mas naquele momento, se for pedido de demissão, se for justa causa do empregado, não haverá o procedimento do saque daquele FGTS. Porém, se o empregador lhe colocou para fora, a anotação e a comunicação é suficiente, são documentos capazes, hábeis, para permitir que você tenha acesso ao FGTS, bem como o seguro-desemprego. Lembrando, falando um pouquinho que a gente vai estudar seguro-desemprego, no seguro-desemprego nem todo trabalhador tem acesso. Às vezes eu nem pedi para sair, né? Eu fui colocada para fora, mas por não preencher as condições do seguro-desemprego, eu não receberei. Por exemplo, a nova modalidade de extinção contratual, que é o acordo, ela não permite o acesso ao
seguro-desemprego pelo empregado. Ela não permite que o empregado acesse. Então, não é toda forma de extinção, mesmo quando não provocada pelo empregado, que gera o acesso ao seguro-desemprego. Mas, se você tiver preenchidas as condições para o recebimento do FGTS e preenchidas as condições para o recebimento do seguro-desemprego, basta efetivamente que você tenha a anotação e a comunicação com a devida aplicação das verbas de extinção contratual, que são aquelas exigências que estão no caput do artigo 477 da CLT, certo? Outra coisa importante que o artigo 477 traz para a gente é o que está no artigo 477A e no artigo 477B da CLT. A gente vai ver por isso que são novos, né? O artigo 477A, ele vai falar da extinção individual, da extinção plurima e da extinção coletiva. Quando vários trabalhadores têm o seu contrato extinto coletivamente. Como isso traz um grande dano social e um grande dano para os empregados envolvidos, sempre se estabeleceu a necessidade da presença sindical, ou seja, a necessidade que o sindicato participasse das razões, das formas de escolhas, da verificação se não tinha outra solução quando se tratava de demissão em massa, de demissão coletiva, certo? Então, é algo que sempre assegurou ao trabalhador que a escolha de quais os empregados seriam demitidos, que a busca de soluções para evitar o maior número de demissões seria pela ação conjunta do empregador com o sindicato. Hoje não há mais essa exigência. Expressamente a lei diz que independe de negociação coletiva para que as extinções contratuais coletivas tenham validade. Então, a empresa pode demitir maciçamente os empregados sem a necessidade da participação do sindicato, o que é uma extrema pena, até porque o sindicato é capaz de verificar pelas condições quem são os empregados que poderiam se adaptar novamente ao mercado de trabalho e quais são os trabalhadores que teriam mais dificuldade, obviamente levando em consideração os interesses da empresa também. Então essa é uma grande perca, mas hoje é possível que você faça a extinção em massa sem a necessidade de que se comunique ao sindicato e se trabalhe junto com o sindicato uma solução para aquela extinção contratual, embora isso repercuta muito gravemente no seio da coletividade, ok? Bom, então, outra modificação, já que existia um entendimento da necessidade da participação sindical para a existência dessa extinção contratual. Então, tanto faz, se eu lhe demitir individualmente ou se eu lhe demitir todos os empregados em massa, uma boa quantidade dos empregados em massa, eu tenho o mesmo efeito, ou seja, a validade daquelas extinções contratuais. Outra coisa que a reforma trouxe no artigo 477b é o que a gente chama de programa de demissão voluntária. Aliás, quem está acompanhando a mídia tem visto o governo dizer que vai fazer isso com os servidores públicos. Os bancos já fizeram muito isso. O que é o PDV? Programa de demissão voluntária é um incentivo dado ao empregador, dado pelo empregador, para que o empregado peça para sair, para que aquele contrato seja extinto. Você estabelece um valor, por exemplo, um salário por ano, um salário e meio por ano. O governo tem dito que vai dar um salário mais 25% por cada ano de trabalho do empregado. Então, é feito um incentivo para que o trabalhador venha a extinguir o seu contrato de trabalho, certo? Por que, professora? Porque rescisões são algo caro. Ah, mas professora, mas o PDV também é. Mas muitas vezes é uma escolha do trabalhador, é uma forma do trabalhador querer romper aquele contrato de trabalho. Então, foi instituído o PDV como forma existente no artigo 477b, ou seja, o empregado pede e eu pago para ele algumas parcelas. Essas parcelas, desde que pactuadas em acordo de convenção coletiva, elas tornam válida
aquela extinção contratual. Muitos trabalhadores, principalmente nos bancos, entraram posteriormente na Justiça do Trabalho, alegando que aquele pedido de demissão voluntário ocorreu por pressão, por uma série de questões alheias à vontade do trabalhador que levaram a pedido daquela extinção. E isso decorreu, e daí decorreu uma série de reintegração dos trabalhadores. Em decorrência disso, o artigo 477b tratou de permitir esse tipo de extinção contratual. Tratou de trazer esse tipo de extinção contratual materializando no artigo 477b. Mas nesse caso, nós vamos precisar de negociação coletiva. Bom, tanto faz que você esteja falando de demissão individual, de demissão coletiva, de demissão plurima ou de PDV, as verbas quitadas, então se eu estou lá dizendo que eu paguei férias, dizendo que eu paguei 13º, dizendo que eu paguei aviso prévio, se eu estou lá quitando as verbas, na medida em que o empregado dá a quitação, aquelas parcelas pagas pelo empregador são tidas como quitadas, não podendo mais o empregado pleitear judicialmente. Olha a importância do advogado. O advogado vai fazer o papel daqueles que sempre trabalharam em prol da busca do pagamento das verbas corretas do trabalhador. Então você tem que ter uma maior responsabilidade, um maior conhecimento em relação a essas verbas do trabalhador, porque você vai dar quitação, você vai dizer junto com o trabalhador que aqueles valores pagos são os valores efetivamente devidos para o empregado. E hoje a gente sabe que uma das maiores demandas trabalhistas decorre da não quitação correta daquelas verbas de extinção contratual. Então, dando uma geral no 477, que trouxe modificações para o procedimento da extinção contratual, primeiro a gente tem a necessidade para a extinção de anotar na carteira, de comunicar ao órgão e de proceder ao pagamento, certo? O pagamento pode ser em dinheiro, em depósito bancário ou em cheque. O prazo de pagamento passa a ser uniforme, independente do tipo do aviso prévio, 10 dias, certo? O texto da lei não diz, mas a gente estabelece 10 dias corridos, ok? A gente tem a materialização da dispensa individual, plurima ou coletiva, bem como a materialização do programa de demissão voluntário, muito utilizado por empresas públicas e por sociedade de economia mista, que levou uma série de ações trabalhistas e eles trataram via lei, também de forma, vamos dizer assim, perigosa para o trabalhador, de dizer que as verbas pagas, desde que feitas, no caso do PDV, via acordos e convenções coletivas, elas estão efetivamente, elas dão quitação a efetivamente aquela extinção contratual, ok? Impedindo que o empregado posteriormente pleiteie em juízo o seu próprio retorno ao emprego, em decorrência de uma série de circunstâncias que lhe pressionam aquele pedido de demissão voluntária, certo? Então, quanto ao artigo 477, é isso que mudou, tudo bem? A gente conversa numa próxima aula.